castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, é com muita alegria também que eu anuncio aos irmãos o início de uma nova série de exposições bíblicas. Nós, agora com o culto matutino, teremos a oportunidade também de ampliar o nosso aprendizado no que diz respeito às exposições da Escritura. E eu, então, resolvi fazer uma série de exposições a partir do início da Bíblia, começando assim em Gênesis 1, capítulo 1, não é? Versos 1 e 2. E, se Deus permitir, enquanto Deus nos permitir estar aqui no ministério desta igreja, nós vamos expor o texto sequencialmente. Obviamente, nós não teremos tempo em vida, né, para finalizarmos toda a Escritura, porque certamente demoraríamos mais do que alguns anos, né, para expô-la de Gênesis a Apocalipse. Mas, enquanto Deus nos permitir, nós estaremos caminhando. E a minha intenção é fazer, pela manhã, exposições no Antigo Testamento, começando em Gênesis 1, e à noite no Novo Testamento. Por enquanto, nós estamos finalizando o texto de Filipenses. Mas, quando encerrarmos Filipenses, então eu retorno e inicio em Mateus. E assim nós vamos ter Antigo Testamento pela manhã e Novo Testamento à noite, Gênesis e Mateus caminhando paralelamente, até que, pela graça de Deus, nós tenhamos caminhado o máximo possível, não é? Enquanto Deus nos der vida e saúde e tempo no ministério desta igreja, para assim procedermos. Então eu quero convidar os irmãos para abrirmos juntos o texto de Gênesis, como eu disse. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Gênesis 1 e 2. E eu quero convidar os irmãos para que façamos juntos esta leitura, como fizemos nos textos anteriores. Leiamos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e de aprendermos mais com ela a respeito do Senhor e a respeito de nós também, a Tua igreja, e a respeito daquilo que o Senhor requer de nós e a maneira como que o Senhor deseja que nós entendamos a Tua criação, a realidade criada pelo Senhor, a fim de que vivamos neste mundo de maneira digna do Evangelho do Senhor e de modo que possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Então, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de poder abrir nesta manhã este texto, iniciando o texto da Tua palavra, neste primeiro capítulo, primeiro versículo, e que o Senhor nos dê graça para que possamos caminhar, ó Deus, naquele tempo que o Senhor determinou, para que ao longo do nosso ministério aqui possamos avançar o máximo possível nestas palavras do Senhor, que são palavras vivas, eficazes, palavras que nos ensinam, palavras que nos exortam, que nos consolam, e que o Senhor então possa me abençoar e abençoar também a meus irmãos, para que juntos leiamos a palavra do Senhor, a fim de que cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, o Teu Filho, e assim vivamos também de modo digno o Evangelho que o Senhor destinou a cada um de nós para viver. Abençoe-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas palavras na história da humanidade são tão simples e, ao mesmo tempo, tão impactantes, tão densas e poderosas como estas que nós acabamos de ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Curiosamente, a Bíblia não começa com o homem, mas começa com Deus. A Bíblia não começa trazendo um problema moral. Ela não começa também com explicações científicas acerca da criação do mundo, nem tampouco com defesas filosóficas acerca da existência de Deus. A Escritura começa simplesmente afirmando que Deus criou os céus e terra. De modo que, antes de qualquer coisa existir, Deus já estava ali. Antes de qualquer tempo correr,
Deus já estava governando o universo. E antes mesmo de qualquer pergunta ser formulada sobre a criação, Deus já estava falando a respeito das origens de todas as coisas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem saber mais e mais a respeito de como as coisas são. Pesquisas se desenvolvem, a ciência contribui com o avanço do conhecimento humano, e é normal nós querermos saber como as coisas começaram, de onde nós viemos, qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência. No entanto, o que nós percebemos é que muitas dessas buscas, que partem do homem, da própria racionalidade humana, partem de um pressuposto equivocado em relação a Deus. Eles procuram respostas na humanidade e desconsideram aquele que é o Criador de todas as coisas. No máximo, Deus acaba sendo relegado a uma periferia, para que talvez seja uma hipótese de explicação acerca do início de todas as coisas. O texto de Gênesis, cuja palavra significa literalmente origem ou princípio, origem, que é o início de tudo, Gênesis nos confronta logo na sua primeira linha a respeito desta forma como nós pensamos o universo. Gênesis não negocia com suposições ou com possíveis propostas de início. Pelo contrário, ao invés de pedir licença à filosofia e ao invés de submeter o nosso conhecimento à ciência moderna, Gênesis declara simplesmente que no princípio Deus estava ali. Este texto ele estabelece um fundamento absoluto da maneira de nós observarmos a realidade, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, a visão que nós temos do mundo. Se nós errarmos aqui, neste princípio, nós estaremos errando em tudo o que vem depois em relação ao próprio Deus, em relação à realidade, a nós mesmos, inclusive a maneira como Deus conduz o seu povo, a sua criação. Mas, ao contrário, se nós compreendermos corretamente o que nos ensina o texto da Escritura, toda a Escritura, a partir daqui, será iluminada por este conhecimento revelado por Deus. A nossa ênfase aqui, meus irmãos, nesta manhã, ela será muito clara. Será com o objetivo de mostrar que Deus é o sujeito absoluto da realidade como nós a conhecemos. Mostrar que a criação é um ato soberano de Deus, intencional da sua santa vontade. Começando então aqui, nós percebemos o texto no princípio. Isso demonstra uma realidade não criada no homem ou pelo homem, mas em Deus. Esta expressão, no princípio, ela não é apenas uma expressão de referência temporal, como nós geralmente utilizamos na nossa conversa diária. A proposta do texto aqui, ou o interesse do texto, em primeiro lugar, não está em marcar um ponto cronológico, no sentido de dizer que a partir dali houve alguma coisa. Mas, ao contrário disso, o texto quer nos comunicar algo muito mais profundo. A ideia de que o propósito da realidade, ou a intenção de Deus, se nós podemos assim dizer, não está na criação propriamente, mas está fora da criação. O princípio que aparece aqui não necessariamente é um início da existência das coisas, porque Deus já existia antes disto. Então, mais do que chamar a atenção para o princípio, o texto está chamando a atenção para aquele que estava antes do princípio de todas as coisas. O que mostra que este princípio aqui não é uma força impessoal, não é o acaso, como alguns poderiam levantar, não é um caos organizado talvez por leis cegas da física, mas este princípio ele tem um sujeito, e esse sujeito é Deus. De modo que logo no início do texto nós somos confrontados com, por assim dizer, uma verdade desconfortável para a nossa época moderna ou o nosso tempo contemporâneo. É que a realidade ela não começa conosco. Nós não somos o sujeito da criação.
não começa com a consciência humana, não começa com a razão humana, não começa com a nossa experiência, nem mesmo com a matéria. Antes de tudo isso, Deus é, Deus existe. E é interessante que a Bíblia, ela em nenhum momento tenta provar a existência de Deus, porque a Bíblia parte do pressuposto absoluto de que Deus é a condição necessária, e é a única condição necessária, para que qualquer coisa exista. Isto, inclusive, deu origem a uma escola de defesa da fé cristã chamada pressuposicionalismo, ou seja, nós pressupomos verdades absolutas que garantem todo o restante da Escritura. E esta é uma pressuposição: Deus existe. Nós não precisamos de provas racionais da existência de Deus. Deus existe, porque Ele revela a nós, por meio da sua palavra, a sua existência. Nós vemos, portanto, que Deus não é um objeto dentro do universo. O universo, ele existe dentro da vontade soberana de Deus. E como eu disse, isso confronta diretamente a perspectiva moderna, que muitas vezes afirma que o homem surge num universo sem sentido, e ele precisa, o homem, criar o seu próprio significado da sua existência. Gênesis afirma exatamente o contrário. O sentido precede a existência humana, porque ele está enraizado no próprio Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o propósito do mundo não está em nós. Não somos nós, seres humanos, que definimos o propósito das coisas. É Deus quem define o propósito das coisas. Se o mundo começa com Deus, então o mundo tem um propósito, e este propósito está em Deus. Se o mundo começa com Deus, então a vida que é criada por Deus, como nós veremos na sequência, não é algo absurdo ou algo ocasional, mas pelo contrário, o mundo traz aquilo, ou a vida traz aquilo que tem propósito, ou encontra propósito no próprio Deus. O mundo começa com Deus. Então, o sofrimento, por exemplo, embora seja real, nós sofremos, experimentamos perdas e sofrimentos, o sofrimento não é algo final à vida humana, porque há um propósito. O mundo começa com Deus, então a história, por exemplo, não é um ciclo de coisas sem direção, sem finalidade, mas pelo contrário, é um drama escrito por Deus, de maneira a ser conduzido conforme esta vontade soberana do Senhor. No princípio, Deus estava lá, portanto, tudo começa nele. E em segundo lugar, nós percebemos que este Deus criou, o que demonstra que a criação é um ato soberano, livre e intencional de Deus. O verbo criar aqui, ele significa trazer à existência aquelas coisas que não existiam. É um ato exclusivo de Deus. Deus cria pela sua palavra, como nós vamos ver no verso 3. Disse Deus e as coisas aconteceram. Ele cria por meio da sua vontade, porque Deus quis criar. E ele cria porque ele é o único poderoso para fazer isto. Ele cria pelo seu poder. Nós podemos criar algumas coisas. Os artistas estão aí exatamente para provar este ponto. Eles podem criar. No entanto, eles não podem criar da maneira como Deus criou, de uma maneira absoluta, de algo que não existia, a partir de palavras, de uma vontade intencional e de um poder absoluto. A criação, então, não é um acidente cósmico, não é o resultado de uma necessidade de Deus, como se Deus estivesse ali sozinho, desamparado, e precisasse de coisas ao seu lado para fazer-lhe feliz. Não é também um transbordamento do divino, como, por exemplo, os gnósticos tentaram ensinar, como se as coisas que aparecem são emanações, fluxos de luz
daquele que é divino. Não, Deus é uma pessoa que resolveu intencionalmente criar. Ele quis criar, e o querer de Deus se transforma em vontade absoluta de Deus. Ele não precisava do mundo para ser Deus, inclusive. Ele não precisava do homem para ser Deus, para ser pleno, para ser absoluto. Deus não criou por carência, mas por soberania. Ele quis fazer desta forma. E assim nós percebemos que há implicações profundas para a nossa fé. O mundo não existe porque Deus estava sozinho, entediado, incompleto e precisava de coisas ao seu lado para satisfazer-lhe o desejo. O mundo existe porque Deus quis que ele existisse. Em sua liberdade soberana, ele resolveu trazer à existência aquelas coisas que antes não existiam. Aqui nós percebemos duas verdades essenciais. Primeiro, a chamada transcendência de Deus, ou seja, Deus está fora da sua criação, ele não se confunde com a sua criação. Os panteístas, eles acreditam que Deus está presente na criação. Então, para os panteístas, se você pega um pedaço de grama, por exemplo, ali existe divindade. E é por isso que você não pode tratar mal aquela grama, aquele pedaço de mato, aquele capim, aquela rosa, aquele animal, porque ali existe traço da divindade. Nós não cremos nisto. Nós cremos que a grama, ela é criação divina, deve ser cuidada por nós, mas não porque haja divindade nela. Nós cremos que Deus, pela sua palavra, se distingue desta criação. Deus não é como a sua criação. Em segundo lugar, nós percebemos, além da transcendência, a bondade da criação, porque Deus cria aquilo que se torna fruto ou resultado de uma decisão sábia, intencional e boa, porque ao final da criação ele diz: estas coisas são muito boas, tudo que eu fiz foi muito bom. Então, na criação nós percebemos um Deus que existe, percebemos um Deus que não se mistura com a sua criação, um Deus que é absoluto no seu querer, um Deus que cria pela sua própria bondade. Então, o mundo, ele não é divino, como os panteístas querem defender. Mas, ao mesmo tempo, o mundo também, a criação de Deus, não é um lugar desprezível. Não é um lugar em que os crentes devem apenas habitar sem qualquer tipo de preocupação com eles, porque o mundo é a criação divina. É, como alguns teólogos reformados afirmaram, o teatro da glória de Deus. É pelo mundo ou pela criação que nós percebemos o poder e a bondade de Deus. Isso impede tanto o panteísmo de um lado, quanto o desprezo materialista por outro. Porque aqueles que acreditam que apenas o mundo é algo qualquer que pode ser destruído, eles também contrariam a perspectiva da Escritura, porque a Bíblia diz que o mundo é criado por Deus, e tudo aquilo que é criado por Deus deve ser tratado por nós como algo especial. Deus, no princípio, criou. Em terceiro lugar, meus irmãos, o texto mostra que Deus criou os céus e terra. Aqui, obviamente, as palavras céus e terra, eles estão representando o todo. A ideia é: a totalidade da realidade depende de Deus. Céus e terra, tudo que foi criado por Deus. Nós estamos aqui diante de um texto como se nós estivéssemos lendo uma notícia de jornal. Os irmãos estão acostumados a ver notícias. Nas notícias você tem um título, um chamado principal. Os jornalistas chamam isso de lead. É aquela primeira parte. Por exemplo, o governo aumenta o salário mínimo. É um título, e logo abaixo do título, em letras menores, tem uma explicação breve. O governo aumentou para 1.000 e alguma coisa o salário mínimo a partir de janeiro de 2026. Aí vem a notícia. Então, essa partezinha depois do título, essa breve explicação, que a gente chamaria de ementa, os jornalistas chamam de lead, é isto que nós estamos lendo aqui em Gênesis 1:1. O que Moisés fez é trazer um título e dar uma breve explicação das coisas que depois ele vai explicar. Deus criou céus e terra.
A partir do verso 3, vem a notícia. Vem a notícia. Ele anuncia para você o título: Deus criou céus e terra, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito estava lá, disse Deus, aí a notícia inteira aparece. Então, nesse pequeno lead, nessa pequena ementa, nós temos essas expressões, céus e terra, que é uma forma hebraica de afirmar a totalidade da criação. Ou seja, em outras palavras, tudo o que existe, seja visível ou invisível, seja material ou imaterial, seja conhecido ou desconhecido, tudo isto está incluído aqui. Até aquelas coisas que nós ainda não conhecemos, que a ciência tem descoberto nas suas pesquisas. Aqueles animais que os biólogos ainda não descobriram e não classificaram na sua fauna, eles estão incluídos aqui. Aqueles vírus que nós nunca ainda tivemos conhecimento e que estão em mutação, eles estão incluídos aqui. Aqueles astros, planetas, sóis, luas, galáxias, estão incluídos aqui. Portanto, qualquer descoberta científica não é mérito necessariamente do homem, mas é algo da revelação que está sendo aberto, exposto e mostrado ao homem. Então, nada escapa ao senhorio de Deus. O texto quer dizer que não há mesmo nenhum centímetro quadrado, como disse Abraham Kuyper, sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não possa dizer é meu. Não há nenhuma área neutra, autônoma, independente de Deus. Tudo existe porque Deus quis que existisse. Tudo permanece existindo porque Deus quer que isto permaneça existindo. Isso significa, meus irmãos, que Deus não é apenas o Criador, mas Ele é o Senhor contínuo da criação. Há uma teoria chamada deísta, com D de dado, deísta, que acredita que Deus criou o universo, deu cordas como um grande relógio e o abandonou. E agora as forças continuam progredindo, caminhando. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um Deus que intervém, como diria Francis Schaeffer. Um Deus que governa, que preserva, que conduz tudo segundo o conselho da sua santa vontade. E essa verdade, mais uma vez, confronta também a nossa época contemporânea. Porque as pessoas pensam que Deus, ele cabe apenas ao mundo religioso. Você vai nas universidades, por exemplo, e você percebe que as teorias da universidade, as teorias das ciências modernas, elas tratam de tudo, menos de Deus. Se você for aos cursos de ciências da religião, curiosamente, os cursos de ciências da religião falam sobre quaisquer religiões. Mas se você tentar falar do cristianismo, eles não vão deixar você falar do cristianismo. Eles vão falar de todas as outras, menos do cristianismo. Porque o cristianismo ofende as demais religiões. Porque não há nenhuma religião tão consistente quanto a religião cristã. Quando nós afirmamos que há um Deus que cria todas as coisas e que governa todas as coisas, isto absolutiza a nossa religião, de modo que não há espaço para outras religiões. Deus é o Senhor absoluto de toda a realidade. Deus é o Senhor do culto que nós prestamos aqui agora. Então este culto, ele não pode ser prestado conforme as nossas intenções, como as nossas inclinações, os nossos gostos. Ele precisa ser prestado conforme Deus quer. Deus é Senhor sobre a igreja. Então a igreja não pode ser governada como nós queremos. Ela precisa ser governada como Deus quer. Como eu disse a um irmão ontem, a igreja não é uma democracia. A igreja é uma bibliocracia. Nós não somos aqui um povo reunido para reivindicar direitos. Nós somos um povo reunido por Deus para fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra.
Então, todas as demandas que nós tenhamos, nós devemos perguntar a Ele, que é o Criador de todas as coisas. Veja quantas implicações nós temos nisto. Se Deus criou os céus e terra, Ele é o Senhor da história, meus irmãos. A história recente da humanidade confirma isso várias vezes, repetidas vezes. Nós já vimos impérios que pareciam invencíveis ruírem em poucos dias, em poucas décadas. Regimes totalitários, que às vezes prometiam paraíso sobre a terra, produziram devastação, colapso moral, morte. O século XX, por exemplo, com todo o seu otimismo científico, político, foi talvez um dos séculos mais sangrentos da história humana, na Primeira, na Segunda Guerras. E isso não aconteceu porque Deus perdeu o controle. Isso não aconteceu porque Hitler se tornou mais poderoso do que Deus, porque Mussolini ou outros se tornaram mais poderosos do que Deus. Não. Isto aconteceu porque Deus quis. Deus é Senhor. E a Escritura, aliás, havia alertado sobre isso. Quando o homem tenta escrever a história sem Deus, o resultado é ruína, sempre. Ainda assim, a história não sai dos trilhos. Deus continua caminhando, Deus continua governando. E a história caminha silenciosamente, muitas vezes, em direção àquele propósito soberano de Deus. Se Deus criou os céus e terra, Ele é Senhor da ciência. A ciência moderna, então, ao invés de destronar Deus, deveria revelar cada vez mais os níveis de complexidade, de ordem, de precisão, que nenhum pensador antigo poderia imaginar. Leis matemáticas, constantes físicas universais, descobertas das estruturas biológicas, a complexidade impressionante do nosso corpo, tudo isso deveria apontar para esta inteligência suprema de Deus. Portanto, cada avanço científico que aprofunda nossa compreensão do universo vai ampliando cada vez mais a pergunta que a ciência não consegue responder: por que existe algo em vez de nada? Gênesis responde esta pergunta sem qualquer hesitação: porque Deus criou. E se Deus criou os céus e terra, Ele também é Senhor da cultura. E a história recente nos mostra culturas tentando redefinir o bem e o mal, valores, relativizando a verdade, tentando reconstruir a identidade humana, sem referência ao Criador. Hoje nós vivemos num tempo de fragmentação social, perda de sentido, confusão moral. As pessoas, elas não sabem mais o que são. Algumas delas chegam a se identificar com animais. Tudo isto acontece porque a cultura rejeita Deus. E Paulo nos advertiu a respeito disto. Quando não há conhecimento de Deus, o homem cada vez mais se torna nulo em seus próprios raciocínios. Fazendo-se por sábio, torna-se louco. Quando a cultura se afasta do Criador, ela então se torna cada vez mais promíscua, devassa, cada vez mais moralmente abandonada. Se Deus criou os céus e terra, meus irmãos, Ele é também Senhor da nossa vida pessoal. A modernidade nos prometeu uma autonomia absoluta. Os seres humanos, eles se pensaram autônomos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, esta autonomia falsa autonomia, falsa liberdade, que vem desde a época do chamado iluminismo ou do racionalismo, em que o ser humano achou que poderia jogar Deus fora e ele próprio construir sua existência, é esta época que produziu em nós e que tem produzido resultados hoje terríveis. As ansiedades crônicas, o vazio existencial, as pessoas não sabem mais o que elas são, para onde vão, qual o propósito das vidas delas. Um profundo sentimento de desorientação. Nunca houve, meus irmãos, na história da humanidade, uma época de tanto conforto e facilidades materiais.
Nós temos muitas coisas acessíveis para nós, mas ao mesmo tempo podemos dizer que nunca houve época da história da humanidade com tanta inquietação interior. As pessoas, elas vivem atribuladas, angustiadas, ansiosas. E isso acontece porque nós fomos criados para viver sob o senhorio do Criador. No entanto, nós tentamos viver como se fôssemos o centro da realidade. E quando nós fazemos isto, o peso de ser dono de si próprio se torna insuportável. Quando você pensa que pode controlar sua vida, este peso que você atrai sobre você é insuportável. Então você entra em desespero profundo. Somente quando nós reconhecemos que não somos o centro de nossa própria existência, mas somos criaturas nas mãos do Criador, é que nós encontramos descanso verdadeiro. A terra estava sem forma e vazia, nos diz o versículo 2. Deus cria com propósito e ordem. Aqui a gente percebe que o versículo não descreve um caos autônomo que resiste a Deus. Pelo contrário, ele descreve um estágio inicial da criação. Uma criação que está sendo moldada, preenchida, organizada por esta palavra divina. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Aqui você percebe uma relação de presença, de existência. Deus não estava ausente. Ele nunca esteve ausente. Pelo contrário, ele se antecipa à criação. A gente aprende que Deus não apenas cria, mas ele conduz a criação em direção espiritual a um fim. Por isso a nossa vida não deve ser uma vida apenas material. Nós não devemos focar o nosso coração nas coisas que nós vemos materialmente, porque a criação de todas as coisas se deu pela presença espiritual de Deus antes de as coisas existirem. Quando Lucas fala a respeito da conversão de Lídia pelas palavras de Paulo, curiosamente o texto diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Ou seja, antes de Paulo proferir as palavras, o Espírito estava antecipando a obra da palavra de Paulo. Da mesma maneira que aconteceu aqui, antes de Deus dizer, o Espírito pairava. Os teólogos reformados costumam dizer que o papel do Espírito Santo é ir à frente. Porque quando o Espírito vai à frente, a presença de Deus se torna real. E as palavras produzidas depois se tornam fatos. Por isso nós devemos orar quando formos conversar com alguém, quando formos pregar a palavra a alguém, quando formos pregar a palavra ao povo, quando formos tomar decisões, nós devemos orar: Senhor, envia o teu Espírito antes de nós, porque o Espírito vai, a presença de Deus toma conta daquele lugar, e quando nós chegamos ali, o coração já está devidamente preparado para ouvir as palavras. Aquilo que é a presença de Deus transforma o caos aparente numa realidade existente, meus irmãos. Eu quero finalizar com algumas implicações pastorais aqui. Viver corretamente começa por crer corretamente. Algumas pessoas, elas criticam a doutrina porque pensam que a doutrina é algo apenas teórico. Mas, ao contrário disto, a Bíblia nos mostra que a doutrina, ela é altamente prática. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de tudo aquilo que é falso. Se você não conhece a verdade, se você não está solidamente fundamentado na verdade, você poderá escorregar, cair, pegar caminhos enganosos. Mas se você sabe aquilo no que você crê, com toda certeza você optará por caminhos verdadeiros e genuínos. Por isso, crer
vem antes do viver. Se nós tentarmos viver sem crer, ou sem o fundamento da doutrina, nós erraremos. E é por isso que Moisés começa o seu texto a respeito de todas as coisas com esta verdade absoluta. No princípio, Deus criou todas as coisas. O povo precisava saber disto, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de saber quem ele era. Então, antes de nós perguntarmos quem eu sou, nós devemos saber quem Deus é. Porque o conhecimento de Deus produz o conhecimento de nós mesmos. É isto que o pastor Calvino escreveu no primeiro capítulo das suas Institutas. O conhecimento de Deus e de nós mesmos. Os irmãos que gostam de ler, está aí uma boa indicação de leitura. O primeiro capítulo, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Calvino vai dizer, é impossível o homem conhecer a si mesmo sem que antes tenha conhecido a Deus. Porque qualquer tipo de conhecimento nosso autônomo do Criador é falso. E Moisés está dizendo isto. Moisés não começa assim, o homem foi criado. Não, ele começa, Deus criou no princípio. Então eu quero trazer aqui algumas implicações. Bom, se nós crermos que Gênesis 1 e 2 é verdadeiro, se nós cremos nisto, e eu penso que todos nós aqui cremos que é verdadeiro, então nós precisamos ter algumas implicações. E eu queria citar apenas 4. A primeira implicação é, a nossa vida ela tem sentido. Ou seja, nós não somos frutos do acaso, nós não estamos abandonados no universo. Não, nós fomos criados para um propósito. A sua vida tem propósito. A sua vida tem sentido. Você está aqui hoje, neste horário, neste lugar, assentado nesta posição, ouvindo, vendo, porque a sua vida tem um propósito. Não há acaso na vida cristã. Há um hino muito precioso que nós cantamos que diz, acasos para mim não haverá. Não há acasos na vida cristã. Tudo o que você é e faz é cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Até mesmo os seus pecados, até mesmo as suas decisões erradas, as suas atitudes ruins, Deus está cumprindo em você o propósito dele. E é exatamente isto que faz com que aquelas pessoas que querem viver autonomamente a Deus, elas se revoltam contra Deus. Porque, no fundo, por mais que elas queiram viver uma vida de autonomia, elas estão cumprindo a vontade de Deus. É muito ruim isto, né? Imagina você tentar fugir do seu chefe. Você planeja fugir do seu chefe, planeja tudo direitinho. Na hora que você vai executar, seu chefe aparece na sua frente, sabendo de tudo que você já tinha feito, planejado. É muito chato, né? Você não consegue escapar. Por isso que Davi disse assim, olha, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Quer dizer, dá um tempo, né? O Senhor vai estar onde eu estiver, o Senhor está, claro. É isso mesmo. Porque não há possibilidade de se escapar de Deus. Não há. As pessoas tentam fazer isto. Elas tentam fugir de Deus, mas elas não conseguem, porque elas foram criadas para um propósito. Provérbios diz que até o ímpio foi criado para o dia da calamidade. Até o ímpio. Então, se há um ímpio que você conheça, saiba que Deus o criou para isso. Agora é muito triste, não é? Ser criado para ser ímpio. Mas esta é a vontade de Deus. Se Deus criou alguém para ser o calo
no seu pé, no seu sapato, essa pessoa será o calo no seu sapato. E não há o que se possa fazer. Deus a criou para isso. As pessoas e todos nós fomos criados com um propósito. Não fuja deste propósito. Tente entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Segunda implicação é que a adoração é sempre uma resposta à realidade. Ou seja, se tudo começa em Deus, então tudo deve retornar a Deus. E como nós devemos retornar a Deus? Por meio do louvor, por meio da obediência, por meio da confiança nele. São formas de nós retribuirmos a ele aquilo que ele próprio fez. E esta também é mais uma razão pela qual os ímpios são cada vez mais condenados, porque eles deveriam dar glórias a Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 1. Eles deveriam dar glórias a Deus, mas eles não dão glórias a Deus, eles preferem dar glórias à criatura, ao invés do Criador. Então é um grande problema isto, porque toda a nossa vida deve ser uma vida de louvor, obediência e confiança nele, que é o Criador. Terceira implicação, a humildade, a nossa humildade, ela deveria ser, e ela acabará sendo, né, no final de tudo, inevitável. Porque nós não somos o centro da história. Não somos. Nós não somos a medida de todas as coisas, como anunciou Protágoras, um filósofo grego, que disse que o homem é a medida de todas as coisas. Não é. A medida de todas as coisas é Deus, não o homem. Então, nós somos cacos em meio aos cacos. É o que Isaías diz. Isaías diz que as nações são diante de Deus como um pingo que cai de um balde. Se uma nação é um pingo, e nós? Então, não somos absolutamente nada. Toda arrogância será castigada. Toda arrogância será castigada. Se não agora, no dia final, porque todo joelho se dobrará diante daquele que é o Senhor do universo. Então vocês veem esses homens, essas pessoas arrogantes, que tentam ser donas do mundo, que tentam governar, que tentam fazer isso, fazer aquilo, irmãos, elas são como o pingo que cai de um balde diante de Deus. Deus utiliza essas pessoas da maneira como Ele quer. Então, nós precisamos cultivar o senso de que nós somos criaturas de Deus. Não somos criadores, somos criaturas diante do Criador. E isso nos faz cada vez mais irmãos e amigos uns dos outros. E quarto e último lugar, a esperança, meus irmãos, é sempre possível, porque o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que governa a história, que conduz todas as coisas para o cumprimento do seu propósito redentor. Então, quando você olha para uma realidade, como a realidade brasileira, por exemplo, cheia de conflitos políticos, cheia de problemas, cheia de promiscuidades, pecados, etc. Quando você olha para a realidade do mundo e você vê desgovernos, ambições, corrupções, malícias, não se preocupe, Deus está no controle disto. E no final das contas, os crentes cultivam uma vida de esperança. Nós sabemos que Deus que criou os céus e terra é o Deus que governa a história e que está conduzindo cada detalhe para o fim que Ele mesmo desejou. E este fim é o fim redentor para o seu povo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia começa com Deus, porque toda a realidade depende de Deus. Antes do pecado, inclusive, Deus estava lá. Antes da redenção, inclusive, Deus estava lá. Antes da história, Deus estava lá. E no fim de todas as coisas, o que permanecerá? Deus. Se você ler o Apocalipse, o último capítulo 22, você vai ver que ali está falando a respeito do trono de Deus. Deus está no princípio, Deus está no fim. Ele é o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. Se queremos então compreender o mundo, nós precisamos começar por onde a Bíblia começa, não por onde os filósofos começam. Se queremos compreender a nós mesmos, nós temos que começar por onde a Escritura começa, e não pelos homens que tentam dizer o que é a humanidade, o que é o ser humano. Nós só vamos encontrar esperança, sentido, direção, quando nós nos curvarmos diante desta verdade absoluta que nós estamos aprendendo nessa manhã. No princípio, Deus. Que esta verdade, meus irmãos, não seja apenas uma doutrina teórica nas nossas mentes, ou um tipo de informação teológica, mas que seja verdadeiramente o fundamento de nossa fé, o fundamento da nossa adoração e o fundamento da nossa vida. Creia nisso. Antes de todas as coisas, Deus estava lá. No princípio, Deus criou todas as coisas, e o seu Espírito pairava sobre a face das águas. Que Ele, então, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.